Teologia equitativa. A integridade do profeta Maomé. Maomé foi um comerciante muito honesto. O profeta Maomé casou-se aos 25 anos de idade com a senhora Khadija. Ela era viúva 2 vezes e mais velha do que Maomé em 15 anos. A senhora Khadija tinha 40 anos de idade quando uniu-se em matrimônio com Maomé. Segue citação. Aproximadamente 10 anos após o profeta Maomé receber as primeiras revelações do Alcorão, ele sofreu 2 grandes perdas. Uma foi a morte do seu tio Abu Talib, o homem que o havia apoiado e amado desde a época em que ainda era um jovem órfão. E apenas 2 meses depois, a sua esposa Khadija morreu. Este ano ficou conhecido como o Ano da Tristeza, Sahih, século 7. Eu acrescento. Porém, as dores, tristezas e dificuldades da vida são um teste de fé que sempre é seguido por um alívio. Maktub está escrito no Alcorão sobre o conforto. Segue citação. Em verdade, com a adversidade está a facilidade. Certamente, com a adversidade está a facilidade. Surata 94, 4, 6. O profeta Maomé passou toda a sua juventude ao lado da sua senhora Khadija, uma mulher idosa, porém com muitas virtudes. Depois do falecimento da senhora Khadija, o profeta Maomé estava com mais ou menos cerca de 50 anos de idade. E todas as famílias de Meca desejavam ter Maomé como genro, devido ao seu caráter muito estimado. Maomé era um homem muito íntegro, fiel e honesto. O contexto da sociedade árabe naqueles tempos do século 7 depois de Cristo aprovava a poligamia, porém Maomé não abusava dos seus direitos. Maomé optou por uma vida simples, embora poderia viver em um luxo ostentativo. A poligamia vigorou desde os tempos bíblicos de Abraão, e todas as religiões monoteístas são benditas no crente Abraão, que era o patriarca, especialmente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e assim por diante. Existe um nível profético que Deus orienta os homens através de sonhos prefigurativos e muitos profetas tiveram esta experiência. Um exemplo bíblico deste nível profético foi o sacrifício não consumado de Isaac. O sacrifício não consumado de Isaac foi um sonho profético de Abraão. E a prova desta assertiva é que no sonho Deus fala acerca de Isaac como o único filho, unigênito. Porém, Abraão tinha um filho primogênito, que era chamado Ismael, o filho da serva egípcia Agar. Este foi genitor da descendência árabe, que culminou com a religião islâmica através do profeta Maomé. Segue citação. Deus provou a Abraão e disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Eu acrescento uma paráfrase pseudo-epígrafa. Diógenes Lopes de Oliveira refere-se em seu pseudo-epígrafo,
o livro de Melquisedeque, que o sonho profético de Abraão sobre o sacrifício não consumado de Isaque referia-se como um sonho e era uma prefiguração do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Porém, trata-se de um pseudoepígrafo. Voltemos aos escritos sagrados e verídicos do Alcorão. O profeta Maomé também possuía muitos níveis proféticos, e um desses níveis era a prefiguração por sonhos proféticos. Deus falou com o profeta Maomé em sonhos. Segue citação. Eu vi em sonho por 3 noites seguidas. O anjo trouxe a mim, Maomé, envolvida por uma seda, dizendo-me, esta é sua esposa. Descobri o rosto coberto e vi que era Aisha. Ihram, século VII. Então Maomé, em sua integridade, dirigiu-se à casa de seu companheiro Abu Bekr e contou-lhe a revelação que recebera em sonhos. Então, Abu Bekr conheceu a sua filha e falou com ela e concedeu a sua filha como esposa para Maomé, certificando-se que era a vontade de Deus para um propósito superior. E assim as famílias se consolidaram e desta maneira o monoteísmo se estabeleceu definitivamente através da união destas duas importantes linhagens e o politeísmo foi erradicado dentre o povo árabe, estabelecendo o monoteísmo puro de Abraão, Muslim Hanifa, muçulmano. A tradição abaliza essa forma de matrimônio desde os tempos bíblicos de Abraão. Porquanto a jovem Aisha entregou-se ao matrimônio de livre e espontânea vontade e com uma mente lúcida. Não foi um casamento forçado e nem arranjado. Foi consentido por ambas as partes. Embora houvesse uma grande diferença de idade, Aisha tinha consciência plena e mente lúcida. Segue citação. A história e a biografia afirmam que Aisha, quanto às suas características mentais e psicológicas, eram muitas como a agudez de inteligência, a força de retenção, a rapidez intuitiva e a coragem de dizer a verdade. Ela era sábia na ciência da tradição e da jurisprudência. Decorava poesia e declamava. Conhecia medicina também. Ela pode ser classificada como um milagre entre os seus contemporâneos, sendo colocada no nível das mais importantes mulheres no nível mental e prudentemente. Biografia de Aisha, islâmicos. Segue citação que abalizam a conduta da integridade de Maomé. Eis Heráclitos, o imperador romano, fazendo muitas perguntas a respeito do profeta para Abu Sufyan. Depois de ouvir as respostas e concluir a veracidade da missão de Maomé, disse: se eu estivesse em sua presença, lavar-lhe-ia os pés. Segue citação. Quanto a Negus, o imperador da Abissínia, chorou até molhar a sua barba quando ouviu a respeito do que Maomé pregava, dizendo: essas palavras e o que Jesus pregou procedem da mesma fonte. Segue citação. O pensador francês Lamartine disse: Maomé é o profeta, o filósofo, o orador, o legislador, o guerreiro
e o eliminador dos desejos impuros. Se analisarmos todas as medidas da grandeza humana, gostaria de perguntar: há alguém entre as pessoas maior do que o profeta Maomé? Segue citação. Bernard Shaw, o famoso erudito inglês, disse: o mundo está extremamente necessitado de um homem do quilate de Maomé. Esse profeta, se lhe fosse entregue o governo do mundo, resolveria todos os seus problemas por causa da sua crença na paz e na felicidade tão necessitadas pela humanidade. Segue citação. Michael Hart disse, em seu livro, os mais influentes são 100 e o mais influente deles é Maomé. A minha escolha a Maomé para encabeçar a lista dos personagens mais influentes do mundo pode surpreender alguns leitores e ser questionada por outros. Mas ele foi o único homem na história extremamente bem-sucedido em ambos os níveis, secular e religioso. Segue citação. O líder indiano Mahatma Gandhi disse, após ler o segundo volume da vida de Maomé, encontrei-me com extrema necessidade de conhecer mais a sua grandiosa vida. Ele conquistou sem rival o coração de milhões de pessoas. Segue citação. O escritor inglês Thomas Charley disse: gosto de Maomé pela sua natureza, livre de orgulho e livre do artificialismo. Ele se dirige aos imperadores romanos e persas, orientando-os para as suas obrigações no que diz respeito a este mundo e também ao mundo vindouro. Segue citação. O erudito britânico George Wills vê Maomé como o maior homem que estabeleceu a nação da justiça e da tolerância. Segue citação. Quanto ao pesquisador inglês Leitner, disse: tenho esperança que chegará o dia em que os cristãos que respeitam Jesus respeitem também Maomé. Sem dúvida, o cristão que reconhece a missão profética de Maomé é o verdadeiro cristão. Segue citação. O erudito russo Tolstói disse: a lei de Maomé irá dominar o mundo por ser coerente com a mente e com a sabedoria. Segue citação. O orientalista Michon disse: o Islã, que ordena o jihad, foi tolerante com os seguidores das outras religiões, graças aos ensinamentos de Maomé. Omar ibn al-Khattab não prejudicou os cristãos quando conquistou Jerusalém. Segue citação. O historiador francês Gustave Le Bon disse: se o valor dos homens deve ser medido pelos grandes atos que ele praticou, Maomé foi uma das maiores figuras da história. E eu, Dudu Carlos Eduardo Moser, o teólogo, afirmo: se um homem quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual, ele tem que reconhecer a veracidade e abençoar e falar bem e bem dizer Abraão, o patriarca, o pai da fé, Moisés, o profeta do judaísmo, Jesus, o profeta do cristianismo, e Maomé, o último profeta. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alá é isento de sócios
e Maomé é o seu profeta.